Aleluia, graça e paz, minha gente. Boa tarde, tô gravando aqui agora à tarde. E quero compartilhar hoje com você algo que Deus colocou no meu coração, uma instrução tão poderosa. E se eu pudesse dar um nome, um título para essa palavra de hoje, seria: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu sei que você já ouviu isso até como ditado popular, mas isso é bíblico, isso está na palavra. Em vários momentos Deus fala a respeito de obedecer é melhor do que sacrificar, que ele pediu obediência e não sacrifícios. E isso é tão importante para mim, para você, por quê? Porque a desobediência, ela pode comprometer tudo o que você constrói. Sabe, você pode fazer tudo de uma forma muito certa e em determinado momento você começa a desobedecer os princípios da palavra. E você vê tudo que você construiu ruir. E como eu já disse várias vezes, né, reconstruir é muito mais trabalhoso e muito mais, você gasta muito mais, né, para reconstruir do que para construir algo. Então, que tal nesse ano de 2026 você começar aí, né, o seu ano construindo sobre bases sólidas de obediência à palavra? Saul é um exemplo para nós do que a desobediência pode fazer, pode gerar na vida, sabe? Saul foi um homem que foi levantado por Deus. Foi um líder que foi Deus quem o levantou. O povo de Israel naquele tempo pediu a Samuel que desse a eles um líder. Eles queriam ser governados por alguém. E foi Deus quem escolheu Saul. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 9, a partir do verso 15, diz assim a palavra: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. E atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Então a gente vê que Saul foi alguém que foi levantado por Deus, foi escolhido por Deus, foi selecionado por Deus. Agora, quando Deus nos chama, ele sabe que nós temos defeitos, né? É claro que quando Deus levanta alguém e quando o Senhor nos chama, independente da área que for de atuação na nossa vida, seja não só ministerialmente, tá? Em qualquer coisa que nós vamos fazer, o Senhor sabe. O Senhor nos conhece, Ele sabe das nossas qualidades, Ele sabe dos nossos defeitos, mas o Senhor conta comigo e com você para que a gente trabalhe onde as nossas qualidades sobressaiam sobre os nossos defeitos. Conta com o nosso bom senso, onde a gente consiga, sabe, realmente manter sobre linha dura, sabe, os nossos defeitos. E não que a gente ponha isso como uma desculpa. O Senhor sabia quem eu era quando Ele me chamou. Sim, Ele sabia. Mas quem disse que o Senhor não quer que eu e você, né, que a gente não trabalhe de uma forma intensa, sabe, e rigorosa para poder manter sob controle os nossos defeitos? E Deus contou com isso. Deus sempre está contando com isso. Porque defeito todo mundo tem, né? De formas diferentes, em áreas diferentes, mas nós temos também capacidade, e hoje nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, para manter as nossas emoções, os nossos defeitos controlados, sabe? Você justificar algo como: mas eu sempre fui assim, mas eu nasci assim, mas e Deus, quando Deus me chamou, eu já era assim. Ok. Mas só que tem que, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos avançando, nós vamos melhorando, nós vamos tendo domínio próprio sobre as nossas emoções, sobre aquilo que nós sabemos que a gente não pode deixar assim, aflorado por aí. A gente não pode simplesmente falar: eu nasci assim, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não, nós temos a palavra para isso. A própria Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quer dizer, todos os dias é uma oportunidade da gente melhorar, tanto lapidar as nossas qualidades, quanto minimizar os nossos defeitos. E Saul, a gente vê que ele não fez isso. Apesar de ter
reinado por 40 anos, né? A Bíblia diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 13, diz que Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Então a gente vê que não foi um curto período de tempo. Mas a gente vê que algo que era tão difícil em Saul, Saul não trabalhou. Sabe por quê? Porque você vai ver que Saul, ele gostava de ser amado. Saul gostava de ser aplaudido. Saul gostava de ser popular. E quantas vezes nós deixamos de obedecer ao Senhor, nós deixamos de obedecer a palavra, nós deixamos de seguir os princípios da palavra, porque a gente acha, né, que coisas naturais e que coisas humanas são mais importantes do que obedecer a palavra na sua totalidade. Sabe, querido? Porque assim como se eu pegar um copo de água para você e disser, ei, aqui tem 99% de água limpa, mas eu coloquei 1% de uma água do esgoto, você não vai querer beber. Sabe por quê? Porque você vai ficar com tanto nojo de pensar que 1% daquela água veio de uma fonte totalmente podre, entende? Então, você não vai querer beber, porque aquele 1% corrompe todos os 99% que tá limpo. E obediência, ela precisa de ser assim. 99% de obediência não é obediência. É um fato, né? Mas eu fiz quase tudo certinho. Quase não é a totalidade. E Saul, ele tinha essa, vamos dizer assim, essa falha no caráter. De gostar, de dar muita atenção porque as pessoas estavam dizendo. E hoje não é difícil a gente ver líderes, e não somente ministerialmente, tá? Novamente falando a respeito disso. Não somente a respeito dos dons ministeriais, na vida diária. Pessoas que gostam dos aplausos no seu trabalho, né? Nós, como mulheres, gostamos de ser aplaudidas pela nossa família, né? Queridas, exaltadas, elogiadas, e sem pensar, na realidade, se nós estamos desobedecendo aos princípios da palavra. E, querida, novamente eu vou repetir para você, obedecer é melhor do que sacrificar. Como a gente sabe que Saul era essa pessoa que gostava? Porque quando Samuel foi confrontar Saul a respeito do que ele tinha feito, né? Porque Deus deu uma ordem a Saul, falou, olha, você vai fazer dessa forma, você vai sacrificar quando Samuel chegar. E Saul simplesmente, né? Pelo costume, sabe aquilo que você faz há tanto tempo? Sabe, você tá há tantos anos ali liderando, você tá há tantos anos ali fazendo a mesma coisa, que você acha assim, eu não preciso mais de nenhuma orientação a respeito disso aqui, eu já sei fazer isso, afinal de contas eu faço isso há tantos anos. Então, sabe, essa intimidade, às vezes, ela rouba de nós esse princípio da obediência, sabe? Não permita nesse ano, não permita na sua vida que você se torne essa pessoa, como Saul, sabe? Que fique comum para você aquilo que você faz para o Senhor. E quando eu digo aquilo que você faz para o Senhor, são todas as coisas, tá? Não é comum, não trate como comum o cuidado da sua casa, o cuidado da sua família, o seu trabalho. Mas eu já trabalho nessa empresa há tantos anos. Mas eu já faço isso aqui, eu faço isso aqui até de olhos fechados. Sabe, queridas, isso é um perigo para roubar de nós esse princípio, sabe? Essa motivação e essa decisão do nosso coração de obedecer a palavra de uma forma literal e integral. E como que a gente vê que Saul, ele realmente tinha esse desejo e largou, ele trocou as prioridades, né? Ele deixou que o louvor dos homens sobrepusesse a vontade de Deus. Porque quando Samuel, então, vai confrontar Saul a respeito do que ele tinha feito, que ele tinha desobedecido a Deus, Deus mandou ele esperar, ele não esperou, ele foi lá e fez da cabeça dele, do jeito dele, na hora dele. A primeira coisa que ele diz para Samuel quando vi que os soldados estavam se dispersando. Quer dizer, Saul, quando ele viu que obedecer ao Senhor estava trazendo para ele, entre aspas, um prejuízo com os seus soldados, ele resolveu fazer do jeito dele. E às vezes não é assim.
Às vezes você está fazendo algo, né? Você está fazendo aquilo que Deus instruiu você a fazer. Mas você vê que o resultado que você está tendo, epa, mas não é o mesmo mais. Mas antes eu estava fazendo tudo certinho e tinha um resultado muito bacana, mas agora o resultado não está sendo o mesmo. As pessoas não estão reagindo a isso da mesma forma. As pessoas estão saindo de perto de mim, as pessoas estão me abandonando. As pessoas estão deixando o meu grupo, as pessoas estão deixando a minha vida. E aí você começa, sabe, a titubear. Meu Deus, eu faço algo para poder continuar agradando essas pessoas? Como assim? Eu vou perder todo mundo? Porque foi isso que Saul pensou. Ei, meus soldados estão se dispersando. Eles não estão mais aqui me aplaudindo. Eles não estão mais aqui me celebrando. Eles não estão mais aqui concordando comigo. Né? Tem pessoas que não querem ser confrontadas. Tem pessoas que querem somente que as outras pessoas concordem com tudo que ela está fazendo. E isso é uma demonstração para mim e para você. De onde estava a preocupação de Saul? Saul não estava preocupado mais em obedecer a Deus. Saul não estava mais preocupado, levando em consideração e nem pensando a respeito de qual tinha sido a instrução de Deus. Saul estava preocupado com seus soldados que estavam se dispersando. E quando, queridos, independente do tempo, sabe? Independente do tempo, da época, da performance, quando nós entramos por um caminho de desobediência, nós podemos perder aquilo que nós construímos até então. Saul, após reinar por 40 anos liderando o primeiro rei que houve sobre o povo de Deus, um homem levantado por Deus, houve então do próprio Deus. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do verso 22, diz assim a palavra: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é pecado, é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor, ele o rejeitou como rei. Meu Deus, que tristeza, né? Alguém que tinha sido levantado por Deus, governado com o Senhor, né, sobre a liderança de Deus, sobre a sua vida, por tantos anos, não foram 40 dias, né, foram 40 anos, apesar de tudo isso, apesar da experiência, apesar de todas as coisas, apesar de ter libertado o povo, apesar de ter sido bênção para aquele povo, a desobediência de Saul, né, a instrução, uma instrução tão simples que o Senhor tinha dado para ele. A desobediência dele fez ele ouvir isso do próprio Deus. Porque a Bíblia está dizendo que para Deus a desobediência é como pecado de feitiçaria. A arrogância é isso, sabe? Não, eu sei fazer, eu faço do meu jeito, eu não preciso de ninguém. Eu já estou acostumado. Gente, o costume, tem um ditado popular que diz que o uso do cachimbo, né, que entorta a boca. O costume, sabe, algo que você tá tão acostumado, mas eu já sei fazer isso porque eu faço isso a vida toda. E aí, às vezes, são nessas pequenas coisas, ou nesse costume com algumas coisas, é que a gente deixa que esse pecado entre na nossa vida. Esse pecado da arrogância, esse pecado do, eu não preciso da instrução do Senhor. Eu não preciso de estar ouvindo, eu não preciso de buscar a Deus a respeito disso, porque eu já sei como fazer. Ou eu não preciso, talvez Deus não vai se importar de eu fazer isso aqui dessa forma. Quando na realidade você sabe o que Deus te instruiu a fazer. Por quê? Porque você sabe o que a palavra diz a respeito desse assunto. Mas você escolhe não fazer. Cuidado com isso, porque é muito triste, né, ver alguém que por tanto tempo foi um homem que foi tão usado por Deus, né, um homem que por tanto tempo Deus pôde contar com ele, apesar dos seus defeitos.
Deus podia contar com ele. Agora já não pode mais. Por quê? Porque Saul deixou, né, que esse reconhecimento humano tirasse ele do lugar, sabe? E nesse tempo que nós temos vivido, nós temos visto tantas coisas querendo roubar o lugar que é do Senhor na nossa vida. O lugar de Senhor da nossa vida. Sabe, Senhor é aquele que é dono de tudo. E se nós dizemos que Deus é o Senhor sobre as nossas vidas, então nós precisamos de fazer com que as pessoas e que o mundo veja que realmente Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Como que nós fazemos isso? Obedecendo a sua palavra. Ele mesmo está dizendo aqui que a obediência é o melhor do que o sacrifício. Quantas pessoas às vezes vivem errando e tropeçando nas mesmas coisas, né? Tropeça, comete um erro, passa o ano, comete o mesmo erro, depois o mesmo erro, então vive tendo que consertar. Porque graças a Deus também, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, encontra misericórdia. Mas querido, que coisa triste é você não sair do lugar, sabe? É você ficar sempre caindo na mesma coisa, quando você sabe o que a palavra está dizendo para você fazer e você parece que escolhe fazer o errado, mas você já fez tantas vezes e não deu certo. São pequenos ajustes. Tem algumas áreas de atuação, né, de algumas formações que falam assim, são ajustes finos, sabe, que são a chave do sucesso de algo. Às vezes você tem um trabalho, você está executando algum projeto, alguma coisa que você sabe assim que tá 99% dele tá totalmente equilibrado. Mas aqui por dentro você sabe que tem uma coisinha que você ainda não ajustou. E aí aquilo não tá tendo o sucesso que você sabe que pode ter. E você fica questionando a Deus, mas o que tá acontecendo? Que eu me empenhei tanto, eu construí esse negócio. Eu tenho feito de uma forma, mas isso aqui parece que não vai. Parece que tem alguma pequena coisinha travando. Então a gente precisa realmente parar, olhar, sabe, considerar e ver o que está desalinhado com a palavra nisso aqui que não tô conseguindo o sucesso que eu desejo. Ou o sucesso que eu sei que isso pode ter na minha vida. Sabe? A gente não pode deixar pra lá. Porque por causa disso, Saul perdeu o seu lugar. Né? Deus depois ele fala com Samuel e ele diz, Samuel, por que você está chorando por alguém que eu já desprezei? Por alguém que eu já não quero mais? Eu já tenho outra pessoa para fazer aquilo que Saul deveria fazer. Eu já tenho outro homem para substituir Saul. Meu Deus, que coisa triste. E por vezes, né, por pensar assim que, eu sou tão boa, Deus jamais faria isso comigo. Não, querida. O propósito de Deus não pode ser frustrado nessa terra. E se eu e você escolhermos andar numa vida de desobediência, certamente Deus tem outras pessoas para levantar, para poder fazer aquilo que Ele tem chamado a mim e a você para fazer. E não é nada difícil para mim e você fazermos aquilo que Deus tem nos chamado para fazer com sucesso. Basta que a gente escolha, sabe? E como eu disse no outro vídeo, e como eu digo sempre, eu amo esse versículo que está lá em Tiago, que diz assim, acolhe com mansidão a palavra. Acolhe, sabe? Acolhe. Sempre que eu penso acolher, sabe quando uma criança tá chorando? Né? Ou alguém tá num momento assim muito desesperador e a pessoa tá ali tão descontrolada e você lá e dá aquele abraço naquela pessoa e você acolhe aquela pessoa. Então naquele abraço ela se acalma, ela respira, ela se controla, sabe? É esse o convite que a palavra de Deus está fazendo para mim e para você. Acolhe com mansidão a palavra em voz implantada. Porque essa palavra, ela é poderosa para transformar a sua alma. O nosso espírito tá tudo bem com ele, porque ele já nasceu de novo. Mas a nossa alma, querida, a nossa mente, as nossas emoções, elas precisam, sabe, dessa palavra. Elas precisam de instrução, elas precisam de orientação. Mas eu já sou casada, tem mais de 20 anos, tem 50 anos.
Eu já sei como que meu marido é. Querida, se esmere em fazer o melhor, em fazer aquilo que a Bíblia está dizendo para você fazer a respeito do seu casamento. Ah, mas os meus filhos já estão crescidos, ou eu já tenho X número de filhos. Então, assim, quando eu fui mãe do primeiro, eu não sabia muito como ser mãe, mas agora eu já tenho 5 filhos. Querida, todo dia, nós precisamos dessa palavra, todos os dias. Nós precisamos da orientação do Senhor, todos os dias. Se Saul tivesse considerado a sua falha, se ele tivesse, feito como tantos... Eu conheço testemunhos de homens que tinham pessoas que eles contratavam para poder ficar sempre repetindo para eles: ei, não é você, é o Senhor. Não é você, é o Senhor. Sabe por quê? Porque é fácil da gente achar que a gente tá ficando bom demais em alguma coisa e que a gente, por causa disso, a gente não precisa mais de instrução. A gente já sabe como fazer, a gente já sabe o caminho. Faça isso aqui, ó, de olhos fechados. Nós precisamos do Senhor. Eu digo sempre para as pessoas que nós não levantamos da cama se o Senhor não soprar sobre nós um fôlego de vida diário. Se o Senhor precisa de nos dar vida diária, nós precisamos da instrução do Senhor diariamente. Nós precisamos da instrução do Senhor a respeito de tudo. Não importa quanto tempo de casado, não importa quantos filhos tem, não importa. Importa que eu e você, nós precisamos dessa palavra. Deus sempre vai dizer na sua palavra, Ele diz: ei, medita na palavra. Transforma sua mente pela palavra. Ouve a palavra. Acolhe a palavra. Mas a gente fica achando que não, eu não preciso mais de fazer isso. Porque afinal de contas, eu já sou crente, já tem 1000 anos. Eu já sei como fazer, eu já conheço esse texto. Isso é um perigo. E deixa eu dizer para você uma coisa. Normalmente as pessoas não tropeçam numa montanha. Você conhece alguém que estava andando e tropeçou numa montanha e caiu? Não. As pessoas tropeçam em pequenas pedrinhas. São pequenas pedras que derrubam alguém no chão. Então, não descarte. Glória a Deus, nós nascemos de novo, nós somos santificados, nós temos sido limpos pela palavra. Mas isso não nos dá o direito de lidar com a palavra de uma maneira relaxada. Isso não nos dá o direito de viver uma vida de uma maneira relaxada. Como se já soubéssemos tudo e não precisássemos mais de nenhum tipo de instrução. Deus conta comigo, com você. Ele continua contando conosco. Para o propósito para o qual Ele nos criou. Mas Ele também está contando com a minha e com a sua obediência às instruções que Ele tem compartilhado comigo, com você. Então, que nesse ano de 2026 e todos os anos que você ainda viver até que o Senhor retorne, ou até que Ele te chame, sabe, que você realmente tem esse comprometimento em: Senhor, eu quero ser uma filha obediente às suas instruções. E não de uma forma parcial, mas de uma forma literal. Aquilo que, independente, sabe, do que as pessoas vão dizer, independente do que se as pessoas vão aplaudir, independente do que se as pessoas vão celebrar, se as pessoas vão me deixar, eu quero fazer aquilo que está no centro da sua vontade para a minha vida. E assim você vai ver, sabe, a sua vida ser um sucesso. Porque o sucessor de Saul foi Davi. E Davi é conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus. Porque o que diferenciava Davi de Saul? A conduta, o coração. Não é que Davi não errava. Davi errou, e não nem somente uma vez, né? Mas Davi, ele tinha essa disciplina, sabe? De estar se investigando e de correr em arrependimento, em pedir perdão a Deus e de continuar o seu caminho. Quando o profeta foi confrontar Davi a respeito do que ele tinha feito, onde ele tinha adulterado, né? Ali com Batseba, e tinha pedido para colocar o marido dela na linha de frente para que ele fosse morto.
Então Davi comete um crime grave, sabe? E Deus, quando manda o profeta falar com Davi, a primeira atitude de Davi não foi se justificar, foi se arrepender. Davi então se arrependeu. Meu Deus, esse homem sou eu. Davi então rasga suas vestes, né? É uma atitude de arrependimento, de mostrar ao Senhor o quão arrependido ele estava. E ele diz, ai de mim, né? Que homem que eu sou, que pessoa que eu sou. E por isso, Deus perdoa Davi. E Deus continua, e o reinado de Davi continua. E o fim de Davi foi totalmente diferente do fim de Saul. A Bíblia diz que Davi, depois de ter reinado, depois de ter liderado, depois de ter governado, depois de deixar um descendente, né, no legado de reinado, Davi descansou com os seus antepassados. Sabe, queridos, é muito importante a gente não se esquecer que Deus se preocupa em como nós estamos conduzindo a nossa vida nessa questão da obediência. Não começa a achar comum, não começa a achar normal só porque todo mundo está fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E como diziam as nossas mães, você não é todo mundo. Você é uma filha de Deus, você carrega a unção de Deus, você tem um propósito de Deus. Então, sabe, se esqueça das outras coisas, mas não se esqueça que esse princípio de obedecer a palavra de Deus na sua totalidade, de forma integral, é essencial e vital para o sucesso da nossa vida. Então, que Deus te abençoe, que você continue meditando nessa palavra, que você continue considerando essa palavra e que você continue sendo abençoada na prática da palavra. Um beijo para você, até o próximo vídeo.